Muito bem. Então, Freud começa a falar nisso, né? Que ele começou a utilizar o método. Eu acho que minha internet está com algum sintoma histérico. Mas vamos lá. Eu acho que são aí os abscenses, né? Que Freud fala. Os abscenses da internet. Só colocar minha tela aqui. Prontinho. Vamos lá. E aí, vamos continuando aqui o nosso texto. Né? Estamos quase lá. Senhoras e senhores, se me permite uma generalização, inevitável uma exposição tão breve. Podemos sintetizar o conhecimento até agora adquirido na seguinte forma. Então, Freud vai dizer aí uma frase famosa, né, que ele usa para as histerias. Leni está colocando aqui, os histéricos são dramáticos, são bastantes. Muitas pessoas acreditam que não existe mais histéricos hoje. Não existe. Existe histéricos hoje. Existe histeria hoje em dia também. Não exatamente iguais, né, como os da época de Freud, porque, assim como a subjetividade e os sintomas, né, eles se modificam, mas existem, sim, quadros histéricos, que hoje a psiquiatria dá o nome de distúrbios histriônicos, né? E aí Freud fala aqui uma frase muito célebre: os histéricos sofrem de reminiscências. Então, uma frase célebre de Freud aqui sobre o sofrimento dos histéricos. Seus sintomas são resíduos e símbolos mnemônicos de experiências especialmente, né, traumáticas. Uma comparação com outros símbolos mnemônicos do gênero diferente talvez nos permita compreender melhor este simbolismo. Os monumentos com que ornamos nossas cidades são também símbolos dessa ordem. Passeando em Londres, verão diante de uma das maiores estações da cidade, uma coluna gótica ricamente ornamentada, a Charing Cross. No século XVIII, um dos velhos reis, né, Plantagenetas, um dos velhos reis Plantagenetas, que fez transportar para o Westminster, né, os restos de mortais de sua querida esposa, a Rainha Eleanor, erigiu cruzes góticas nos pontos em que havia pousado o esquife, o caixão, né? Charing Cross é o último desses monumentos destinados a perpetuar a memória do cortejo fúnebre. Em um outro ponto da cidade, não muito distante, da London Bridge. Verão
com uma coluna moderna e muito alta, chamada simplesmente de demonumento, cujo fim é lembrar um grande incêndio que, em 1966, irrompeu ali perto e destruiu boa parte da cidade. Tanto quanto se justifique a comparação, esses monumentos são também símbolos mnemônicos como os sintomas histéricos. Bom, vou explicar aqui isso um pouquinho, né? Que Freud está falando é o seguinte, que os monumentos que eram erigidos nas grandes cidades eram semelhantes àquilo que ele estava experimentando, né, como sintoma histérico. Imagina o seguinte, quando um rei, né, trouxe para Westminster os restos da sua esposa, ele foi em uma procissão, um cortejo fúnebre, e aonde parava, né, o caixão para dar uma pausa ali, ele erigiu um monumento com uma cruz gótica, para relembrar as paradas daquele cortejo. No catolicismo, a gente também vê esse ritual, né, que marca lá os pontos onde Jesus caiu, né, as quedas de Jesus no trajeto para a crucificação, enfim. E ele fala também de um outro monumento, que foi para lembrar um grande incêndio que aconteceu em 1666, que destruiu grande parte da cidade. Eram monumentos que simbolizavam um momento histórico traumático. Olha a comparação que ele faz aí dos sintomas histéricos com os símbolos dos monumentos. Então, é mais ou menos isso que ele estava querendo explicar aqui. Mas, aí ele explica, mas queriam do Londrino que ainda hoje se detivesse compungido ante o movimento erigido à memória do enterro da Rainha Leonor, e, em vez de tratar dos seus negócios como uma prece exigida pelas modernas condições de trabalho, ou de pensar satisfeito na jovem rainha de seu coração, ou de outro que, em face do monumento, chorasse a incineração da cidade querida, reconstruída depois de tanto brilho. Freud, ele fala o seguinte, imaginou se todo londrino que passasse ali pelaquela cruz gótica começasse a parar e ficar ali devaneando, pensando na rainha, lembrando da rainha, isso lhe causaria lá um transtorno na sua vida diária, com seus muitos afazeres, com sua pressa da modernidade. Já pensou se um londrino parasse diante de um monumento que lembrava incêndio e começasse a chorar ali por causa das vítimas, se lembrando da destruição da cidade? Ou seja, eles estariam ali sofrendo por questões que estavam no passado. É disso, explica Freud, que sofrem os histéricos. Eles sofrem de reminiscências simbólicas de traumas passados. Porém, esse sofrimento não está na consciência, né? Todo esse processo de sofrimento, ele é recalcado e o que nós temos na consciência são produtos do inconsciente. No caso dos histéricos, os sintomas histéricos, as conversões sintomáticas histéricas. Então, ele explica dessa forma, né? Aí explica aqui, né? Como esses londrinos pouco práticos procedem, entretanto, os histéricos e neuróticos. Só se recordam acontecimentos dolorosos que se deram há muito tempo, como se ainda se prendesse emocionalmente a ele. Não se desembaraçam do passado e alheiam-se, por isso, da realidade e do presente. Essa fixação da vida psíquica aos traumas patogênicos é um dos caracteres mais importantes da neurose e dos que têm maior significação prática. Desde já aceito a objeção que provavelmente os senhores formularam refletindo sobre a história da paciente de Breuer. Todos os traumas que influíram na moça datavam do tempo em que cuidava do pai doente. E os sintomas que apresentava podem ser considerados como simples sinais mnemônicos da doença e da morte dele. Corresponde, portanto, a uma manifestação de luto
e a fixação à memória do finado. Tão pouco tempo depois do transpasse, nada representa de patológico. Corresponde antes de um processo emocional normal. Reconheço que na paciente de Breuer, a fixação aos traumas nada tem de extraordinário, mas em outros casos, como no tique, intratado, cujos fatores datavam de mais de 10 anos, é muito nítido que o caráter da fixação anormal ao passar. A doente de Breuer nos haveria de oferecer a oportunidade de apreciar a mesma fixação anormal se não tivesse sido tratada pelo médico cartático tão pouco tempo depois do traumatismo e da eclosão dos sintomas. O que é que Freud fala aqui? Freud aqui, ele diz o seguinte, no caso de Ana, tá, tinha decorrido pouco tempo após a morte do pai. Tá? Freud diz assim, olha, esses sintomas decorridos tão pouco tempo depois da morte não chegam a ser tão patológicos. Mas por serem sintomas histéricos, sintomas que tinham uma manifestação corporal importante, né, causava ao paciente limitações, inclusive da fala, né, de movimentação. Isso exigiu dessa paciente um tratamento mais urgente. Freud repara que existe ainda aí uma fixação no passado. E que no caso da paciente que ele analisou, existe uma fixação ainda maior, porque essa paciente ele estava analisando 15 anos após os fatos que fizeram eclodir os sintomas. Tá? Então é isso que ele fala aí. Estamos quase acabando. Até aqui, apenas discorremos sobre as relações entre os sintomas histéricos e o fato da vida da doente. Mas dois outros elementos da observação de Breuer podem também indicar-nos como conceber tanto o mecanismo da moléstia quanto o seu estabelecimento. Então, Freud ele vai começar aqui a falar de outros dois fatores que a gente precisa prestar atenção na questão da histeria. Quanto ao primeiro, é preciso salientar que a doente de Breuer, em quase todas as situações, teve de subjugar uma poderosa emoção, em vez de permitir sua descarga por sinais apropriados de emoção, palavras e ações. Fantástico, né? Então, o primeiro ponto que Freud quer salientar é que tudo isso estava também ligado ao fato dela ter reprimido emoções que poderiam ter sido expressas na ocasião e, de alguma forma, não foram. Ou seja, alguma coisa as inibiu. Daí a questão de ser uma neurose. A histeria é uma neurose. Então, alguma coisa inibiu aquela pessoa. E o que são as coisas que inibem? A gente sabe hoje que são as contracatexias, né? A educação, a cultura, as formas de repressão a que elas se submetem. Né? No trivialíssimo incidente em relação ao cãozinho e sua dama de companhia, por consideração, por consideração a esta, ela não deixou sequer transparecer a sua profunda aversão. Então, ela teve ali um nojo, ela teve uma aversão, e por consideração a dama de companhia, ela não deixou isso transparecer. Né? Vamos lá. Velando a cabeceira do pai, estava sempre atenta para que o doente não lhe percebesse a ansiedade e a penosa depressão. Ao reproduzir posteriormente essas mesmas cenas diante do médico, a energia afetiva então inibida manifestava-se intensamente como se estivera até então represada. Além disso, o sintoma, o resíduo desta cena, atingia a máxima intensidade quando, durante o tratamento, ia-se chegando à sua causa. Para desaparecer completamente, esta se aclarava inteiramente. Né? Desaparecer
completamente quando esta se aclarava inteiramente. Né? Então, Freud fala aqui que o sintoma ele ia se intensificando, né? Ele ia se intensificando à medida que ele ia se aproximando da causa, daquela cena que causou o sintoma. Então, quando ele era percebida claramente, né, toda a situação que tinha originado, então o sintoma desaparecia. Era, pois, a sorte destas emoções que podemos imaginar como grandezas variáveis, o que regulava tanto a doença como a cura. Então, Freud já está dando aí uma conotação, né, econômica, né, de uma quantidade de energia represada a partir dos afetos sentidos, dos afetos reprimidos ali, que estavam presas e que, no momento, não podem ser liberadas. Tinha-se que admitir que a doença se instalava porque a emoção desenvolvida nas situações patogênicas não podia ter exteriorização normal e que a essência da moléstia consistia na atual utilização anormal das emoções enlatadas. Em parte, ficavam estas como carga contínua da vida psíquica e fonte permanente de excitação para a mesma. Em parte, se desviavam para insólidas inervações e inibições somáticas, que se apresentavam com sintomas físico-indicados. Para esse último mecanismo, propusemos o nome de conversão histérica, ou seja, quando uma parte dessa energia se direcionava para o sintoma, e isso aí a gente denominava de conversão histérica. Eu já falei nisso aqui. Demais, uma certa parte de nossas excitações psíquicas é conduzida normalmente para inervação somática, constituindo aquilo que conhecemos por expressão das emoções. A conversão histérica exagera, então, essa parte da descarga e um processo mental catexizado emocionalmente. Ela representa uma expressão mais intensa das emoções, conduzida por nova via. Quando uma corrente de água se escoa por dois canais, num deles o líquido se elevará, logo que no outro se impõe um obstáculo. Um deles, o líquido se eleva, logo que ao outro se impõe algum obstáculo. Como vem, estamos quase chegando a uma teoria puramente psicológica da histeria, onde assinalamos o primeiro lugar para os processos afetivos. Então, quando começa a perceber, né, que os processos afetivos são ocasionados aí por essa intensidade de energia represada, né, e que essa energia represada, uma parte delas, ela volta para o inconsciente, né, e vai voltar de uma outra forma, e uma parte dela tomou a via sintomática. Essa foi a primeira questão. E Freud fala que tinha mais duas questões que deveriam ver, né? A primeira é essa, a repressão das emoções e o afeto que não era expresso se transformava em um sintoma externo. Uma segunda observação de Breuer obriga-nos agora a atribuir grande significação aos estados de consciência para a característica dos fatos mórbidos. A doente de Breuer exibia, ao lado do seu estado normal, vários outros estados de absência, confusão e alterações do caráter. Em estado normal, ela ignorava totalmente as cenas patogênicas, ou, pelo menos, havia rompido a conexão patogênica. Sob hipnose, era possível, depois de considerável esforço, trazer as cenas à memória. E por este trabalho de evocação dos sintomas, por este trabalho de evocação, os sintomas eram removidos. Ficaríamos em grande perplexidade para interpretar esse fato
se a experiência do hipnotismo já não nos tivesse indicado o caminho. Pelo estudo dos fenômenos hipnóticos, tornou-se habitual a concepção, a princípio estranhável, de que num mesmo indivíduo são possíveis vários agrupamentos mentais que podem ficar mais ou menos independentes entre si, sem que um saiba do outro, e que podem se alternar entre si em sua imersão na consciência. Olha que coisa interessante Freud está falando aqui. Freud está falando de que existem processos mentais que podem conviver um ao lado do outro, sem que um saiba do outro. E aí, mais tarde, ele vai falar que no inconsciente nós temos os opostos, né, convivendo ali sem uma necessidade de se harmonizar. E que, em algum momento da vida psíquica, um desses processos, né, um dos dois grupos de processos podem emergir ou não na consciência. Né? Casos destes também ocasionalmente aparecem de forma espontânea, sendo então descritos como exemplos de double consciência, ou seja, de uma consciência dupla. Quando esta divisão da personalidade, a consciência fica constantemente ligada a um dos estados. Chamamos o estado mental de consciência. E o que dela permanece separado de inconsciência. Então, Freud começa a explicar aqui que a consciência ela vai se ligar a um desses estados mentais. E a esses estados que está ligado, conectado com a consciência, nós temos a consciência. Os estados que não estão na consciência, que não emergeram na consciência, nós chamamos de inconscientes. Os conhecidos fenômenos da chamada sugestão pós-hipnótica, em que uma ordem dada durante a hipnose é depois do estado normal imperiosamente cumprida, tem-se um esplêndido modelo das influências que o estado inconsciente pode exercer no consciente. Modelo esse que permite, sem dúvida, compreender o que ocorre na manifestação da histeria. Breuer resolveu admitir que os sintomas histéricos apareciam em estados mentais particulares que chamavam de hipnoides. As excitações durante esses estados hipnoides tornaram-se facilmente patogênicas porque não encontram neles as condições para a descarga normal do processo de excitação. Origina-se, então, do processo de excitação um produto anormal, o sintoma, e que, como corpo estranho, se insinua no estado normal, escapando este, por isso, o conhecimento da situação patogênica hipnótica. Onde existe um sintoma, existe também uma amnésia, uma lacuna da memória, cujo preenchimento suprime as condições que conduzem à produção do sintoma. Então, o que Freud está falando? Que se existe um sintoma ocorrendo, é porque existe ali um lapso, existe ali uma lacuna, né, que faz com que os dois estados eles possam estar conscientes ao mesmo tempo. Então, esta lacuna, que ele vai depois sinalizar como algo que foi reprimido, né, da consciência, é o fator que falta para que o sintoma seja compreendido, seja clarificado e, por fim, desapareça. Né? Receio, que aí ele vai terminar já o texto, ele diz assim, receio que esta parte de minha exposição não lhes pareça muito clara. Os presentes devem, contudo, ser indulgentes. Trata-se de concepções novas e difíceis que talvez não possam fazer-se muito claras,
prova de que nossos conhecimentos ainda não progrediram muito. A teoria de Breuer dos estados hipnóides tornou-se, então, aliás, embaraçante e supérflua, e foi abandonada pela psicanálise moderna. Mais tarde me ouviram falar, nem que seja sucintamente, das influências e processos que era mister descobrir atrás das fronteiras dos estados hipnóticos, e que a pesquisa de Breuer só lhes pode dar uma teoria muito incompleta e uma explicação insuficiente dos fenômenos observados. Porém, as teorias completas não caem do céu, e com toda razão desconfiarão se alguém lhes apresentar, logo no início de suas observações, uma teoria sem falha, otimamente arrematada. Tal teoria, certamente, só poderá ser filha de sua especulação e nunca o fruto da pesquisa imparcial e desprevenida da realidade. E assim, conclui-se o texto, né, com essa indicação de que Freud começa a introduzir os próximos assuntos e dizer o seguinte: bom, talvez isso não tenha ficado muito claro para vocês, talvez tenha algumas dúvidas, né? Mas eu já quero adiantar que esses estudos de Breuer sobre esses estados hipnóides, né? Mais tarde eles tiveram que ser revistos, foram abandonados. Freud já deixa claro que os estudos, né? Esse método que foi iniciado por Freud, o Breuer, perdão, teve uma modificação e que a psicanálise, como era vista agora, atualmente, tinha tido uma modificação e que atuava por uma outra via e que ele ia falar depois, mais para frente, dessas barreiras que estavam ali e que impediam que esses estados, né, inconscientes irrompessem normalmente na consciência. Gente, nesse espaço agora, eu abro para vocês, né, fazerem alguma colocação. A fibromialgia poderia ser o exemplo de uma histeria atual? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Né? Eu acredito que tem muito de sintoma histérico na fibromialgia. Né? Acredito que hoje nós temos uma capacidade de observação, né, dos quadros, do distúrbio mais completa do que Freud tinha na época dele. Então, eu não me arriscaria a dizer que a fibromialgia seria apenas uma histeria, mas eu acho, né, eu acredito que na fibromialgia possa ter aí alguns sintomas histéricos envolvidos. Mesmo porque eu conheço casos, né, de pessoas com fibromialgia que têm processos muito complicados com a figura materna, com a relação com a mãe, geralmente, às vezes, mães narcisistas, né? Mães muito controladoras, né? Mães muito repressoras, e que aí esses pacientes acabam mais tarde desenvolvendo aí alguns sintomas, né, conversivos. Eu acredito que sim, Wendy. Vamos lá. Mais alguma dúvida, alguma colocação? Lenny, fique à vontade para fazer alguma colocação. Viviane, fique à vontade para fazer alguma colocação. Próximo encontro, nós vamos tratarmos aí da segunda lição da psicanálise, né? Segunda lição, onde ele vai falar exatamente sobre a repressão. Então, espero que vocês estejam aqui comigo no próximo encontro. Espero que a gente possa aí continuar. Nossa, deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa aqui. Bom, queridas, mais alguma questão, mais alguma pergunta? Bom, se não tivermos, eu agradeço aí a presença de vocês, tá? Espero encontrá-las no próximo encontro e muito obrigado.
por estarem aqui. É um prazer muito grande, Leni, conhecê-la. E espero nos vermos aí no próximo encontro. Estou à disposição, caso vocês precisem de alguma coisa. Obrigado pela explanação, minha compreensão está próxima à sua. Obrigado, Leni. Que bom, que bom. Fico feliz. Então, até a próxima, né? Fiquem com Deus. Muita paz e luz para vocês.